Olá, querido professor! Olá, querido aluno! Estou aqui para falar um pouquinho sobre a cartilha Juara, História e Meio Ambiente. Este material está vinculado à dissertação de mestrado, o efeito do uso do solo sobre os padrões de temperatura de superfície e umidade do ar na cidade de Juara, uma proposta para o ensino. Foi elaborado por mim, professora Cindy Lauper Ferreira Silva, e pelo meu orientador, professor doutor Jean Reinildes Pinheiro. Embora Paulo Freire não tenha sido um educador ambiental, suas interpretações de educação nos levam a pensar em uma educação ambiental crítica, que seja interdisciplinar e que contribua para uma visão social da realidade, ampliando assim os horizontes da proposta da educação ambiental, para além de ser uma disciplina ou um programa vinculado ao ensino de ciências e áreas afins, para inseri-la num contexto mais amplo, uma educação ambiental que seja capaz de reinventar o mundo através da libertação. Libertação esta que consiste em um educador convidar os educandos a reconhecer e desvelar a realidade criticamente, isso através do diálogo. Esse material foi produzido a partir do levantamento histórico e revisão bibliográfica sobre o município de Juara. Também utilizamos algumas ferramentas de sensoriamento remoto para a construção de mapas e imagens com diferentes recortes temporais. A ideia é que ele contribua para a formação crítica dos estudantes, possibilitando que eles compreendam a emergência ambiental atual como um processo histórico. O material está dividido em duas partes. A primeira traz orientações e estratégias de ensino, que é um material de apoio ao professor. A segunda vem trazer a história de Juara e as transformações ambientais ocorridas nesse espaço. Essa segunda parte é voltada para o estudante. Vamos falar um pouquinho, de forma mais aprofundada, de cada uma dessas partes, para que vocês possam melhor entender a ideia do material. Parte 1. Orientações e estratégia de ensino. Material de apoio ao professor. Esse material foi pensado para ser trabalhado nas séries finais do ensino fundamental, justamente por ser o público-alvo da nossa pesquisa. Mas a verdade é que ele é destinado a todos que desejam trabalhar a educação ambiental e o saber ambiental de forma contextualizada. Nesta primeira parte, você, professor, irá encontrar algumas habilidades que podem ser desenvolvidas com os alunos a partir desse material. Aqui também apresentamos algumas situações problemas para que você instigue seus alunos durante o uso desse material, bem como um roteiro de estudo para ser utilizado em sala de aula. Encontramos ainda nessa parte do trabalho a estratégia de ensino de Phillips 66. Essa estratégia consiste em trabalhar em pequenos grupos a partir de um grupo numeroso de pessoas. Tais grupos irão analisar e discutir propostas, ideias ou soluções, conforme solicitado pelo professor, regente da atividade. Aqui temos todo o roteiro de como utilizar essa estratégia e algumas de suas variáveis. A ideia é que o estudante, ao ter contato com esse material, seja instigado a resolver em grupo, através da colaboração, as situações problemas. Essa estratégia é considerada uma metodologia ativa. Neste material, o professor encontra ainda o pré-teste e o pós-teste, que pode ser utilizado como instrumento de avaliação da prática e de aprendizagem do estudante, além de algumas atividades deixadas ao longo do material do aluno. Parte 2. História de Juara e as transformações ambientais. Material voltado ao aluno.
Nesta segunda parte, o estudante encontra informações importantes do processo histórico de ocupação do município de Juara, bem como alguns conceitos importantes para a compreensão das transformações ambientais ocorridas. Quando falamos das transformações ambientais ocorridas no espaço, temos como foco as mudanças ocorridas no clima, em especial nos índices de temperatura de superfície e umidade do ar. Meu nome é Hélio Francisco Castão. Cheguei aqui em Juara no dia 14 de setembro de 1974, na comunidade Água Boa, onde moro até hoje. Na verdade, hoje, a localidade onde eu moro não pertence mais ao município de Juara. Na época, quando chegamos aqui em 1974, Novo Horizonte e Juara eram distrito de Porto dos Gaúchos. A história de Juara, eu conheço assim um pouco, né, da história de Juara. Ela começa a ser contada mesmo, foi a partir do ano de 1971, né? Com um surgimento de uma pequena cidade encravada no interior aqui do Vale do Arino, na época, quando a Sociedade Imobiliária da Amazônia, Cibal, né, ela destinou essa área de, acho que mais ou menos de 35.900 hectares de terra, e era denominada de Gleba Taquaral, né? E foi colonizada, eu lembro muito bem, foi colonizada pelo senhor José Pedro Dia, o Zé Paraná, e lembro também da equipe acompanhado, né? Atravessou o córrego Água Boa. Esse córrego Água Boa é aqui o que faz divisa, né? Fica bem próximo aqui de casa, o córrego Água Boa, por isso o nome da comunidade Água Boa, e teve início ao processo de colonização que futuramente seria o município de Juara, né? Então eu lembro muito bem dessa história, né? 1971 para frente, né? Conhecida assim, um período que os moradores da região, né, que houve assim uma grande movimentação de pessoas, moradores vindo para essa região. Minha família veio para cá, para essa região, porque meu falecido pai, na época, em 1972, ele veio e comprou uma área aqui na comunidade onde nós moramos, e a gente tinha uma pequena chácara em Umuarama, Paraná. Ele vendeu aquela propriedade lá, comprando uma área maior aqui, onde pudesse trazer toda a família para vir morar aqui nessa região. Na época, quando viemos para cá, a finalidade era o plantio do café e também a lavoura branca, como arroz, feijão e outras plantações. Oi, Cindy, boa tarde. Então, Cindy, nós veio do Paraná aqui para o Mato Grosso em 86, e daí nós foi direto para Águas Claras. Águas Claras era tudo mato, sabe assim? Juara aqui também era bem pouca colonizada. Tinha essa praça, não tinha árvore plantada, e era todo mato. Só tinha as 20 famílias lá que era aberto, e tinha umas famílias morando lá. E era assim, sabe? Tudo bem desertão. Muita diferença, sabe assim? Aquele tempo chovia mesmo, alagava, nascia água na beira da estrada, nascia mina, chovia bastante. Hoje acho que de 3 partes chove 1,5 mais ou menos, caiu pela metade a chuva. Notamos a grande diferença nos rios. Os rios foram assoreando esses córregos pequenos que tinha. Quando chegamos, eu se tiro pelo córrego Água Boa, que faz divisa entre o município de Juara e Novo Horizonte. Era um córrego muito grande, e hoje, com assoreamento, com desmatamento, as plantações de lavoura, a água diminuiu muito, mudou, né? A gente percebe que a mudança
do clima local. Hoje chove menos, né? Aquele tempo chovia muito mais, então hoje o período de seca aqui na região é muito grande e aquele tempo tinha muito mais chuva do que hoje. E por fim, nas últimas páginas da cartilha, propomos um roteiro de entrevista, como uma sugestão de atividade que pode ser desenvolvida com os alunos após o estudo do material. A ideia é que essa entrevista leve os estudantes a terem contato com as transformações ambientais ocorridas no espaço a partir da história das pessoas que vivem ali, como mostrado nas entrevistas anteriores. No mais, obrigado!